Bom dia, a paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a lição da Escola Dominical, essa lição maravilhosa sobre o livro de Salmos. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11 e o tema é Celebrando a Palavra de Deus. É uma das lições mais agradáveis, uma das revistas mais agradáveis que a gente pegou aqui. E a gente vai começar a ler agora, o nosso texto vai estar em Salmo 119. Se você não tem a revista, pode pegar sua Bíblia e abrir no Salmo 119, amém? Vamos orar para dar início. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, nessa manhã, diante da Tua presença, Pai, nós entregamos o estudo da Tua palavra e eu te peço, Senhor, que Tu venha abrir a mente e o coração, que Tu venha, Senhor, discernir o entendimento e abençoar todos aqueles, Pai, que agora estão tirando um tempo para se aproximar de Ti. Toma cada mente, cada coração nas Tuas mãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Celebrando a palavra de Deus. A nossa revista está tratando hoje da importância da palavra de Deus. Celebrar, é festejar, é comemorar, e a gente tem que comemorar, a gente tem que festejar, ter a palavra de Deus conosco, à nossa disposição em todo tempo, em todo momento. E a palavra de Deus é Cristo, porque Cristo é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, e o verbo que é Deus. Então, a gente, ao estudar a palavra de Deus, ao ter intimidade com a palavra de Deus, a gente tem intimidade com Cristo. Nós nos tornamos um só com Ele. Por isso, o texto escolhido foi o Salmo 119, porque o Salmo 119, ele é um salmo que trata exatamente do valor da palavra. Ele tem mais ou menos umas 8 formas de se referir à palavra. Ele usa o termo lei, testemunho, preceito, caminho, juízo, estatuto, mandamento, a palavra. Todos esses termos significam a palavra de Deus. E o nosso texto áureo é um versículo muito conhecido. É o Salmo 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só nesse salmo aqui, ele já descreve, só nesse versículo, ele já descreve a importância da palavra de Deus, que é nos guiar, que é iluminar os nossos passos, para que nós não venhamos nos perder nesse mundo. E o texto está no Salmo 119, os versículos, são 7 versículos. O primeiro diz assim, Salmo 119, 1. Bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 9. Como purificará o mancebo seu caminho? Observando conforme a tua palavra. 23. Enquanto os príncipes se coluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Versículo 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Versículo 113. O Salmo 119 ele é o maior capítulo da Bíblia, é o maior salmo e o maior capítulo da Bíblia. Ele tem 176 versículos e todo ele é exaltando o valor da palavra de Deus. Conhecer a palavra é conhecer a Deus. O Salmo 119 ele é um cântico sobre a palavra de Deus. Não se sabe a autoria dele. Alguns dizem que foi escrito por Davi, outros acham que foi escrito por Esdras, mas uma coisa com certeza é que o Salmo 119 ele foi escrito por um apaixonado pela palavra de Deus, por um homem que tinha intimidade com a palavra de Deus. Ele foi escrito na forma de acróstico. O que é um acróstico? Nós vemos acróstico em todo canto. Nossos filhos, quando entram no jardim de infância, já começam a trabalhar com acróstico. Acróstico é quando você pega uma palavra e usa cada letra daquela palavra
para poder descrever, exaltar aquela palavra principal. Por exemplo, se eu faço um acróstico de Jesus e eu uso o J para justo, escrevo Jesus, justo, excelente e assim por diante. Isso é um acróstico. E o Salmo 119 ele foi escrito assim, um acróstico em forma de abecedário, ou seja, cada trecho são 22 letras do alfabeto hebraico, aquelas letrinhas que vem em cima. A gente tem Aleph, Re, Het, Iod, várias letras. Essas são letras hebraicas e eles foram feitos separados. O Salmo 119 é separado em 22 estrofes com 8 versos cada uma. E o interessante é que, por exemplo, no Tet, que é lá no 65, ele começa com a letra Tet e cada uma dos 8 versos começam também com essa letra. Então ele é um poema, é um cântico, uma coisa de exaltação bonita, de amor. Quando a gente fala em poema, a primeira coisa que vem na nossa mente é amor. E foi feito com muito amor, a gente sente isso ao ler, ao meditar no Salmo 119. Será que a gente pode dizer que se iguala ao autor desse livro? Será que a gente pode dizer que tem o mesmo amor pela palavra de Deus que o autor do Salmo 119? Será que a palavra de Deus na nossa vida, no nosso lar, no nosso cotidiano, tem a mesma importância que o salmista dá para essa palavra? Será que a gente medita nela realmente em todo o tempo? Ou será que muitas outras coisas têm muito mais tempo na nossa vida? A gente tem que pegar se avaliando, porque quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais perto eu estou de Cristo. Quanto mais eu me aproximo dele, mais intimidade eu tenho e mais eu fico parecida com ele. Eu desenvolvo o caráter de Cristo na minha vida através da leitura da palavra de Deus. Até para orar, que é para manter a nossa conversa. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Até para eu orar, eu preciso conhecer a Bíblia. Porque quando eu tenho intimidade com a palavra, a minha oração flui de forma melhor, mais expressa, porque eu conheço com quem eu estou falando. Então, a leitura, o meditar na palavra é essencial na vida do crente e transforma totalmente a nossa vida. E é disso que a lição está tratando. Eu achei interessante quando eu peguei esse título, porque eu estava estudando no mês de maio, a CIB estudou o livro a passagem, o tema era sobre haja luz, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz assim: Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E o tema mesmo, ele está no versículo 19, que diz assim: Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. O que essa passagem trata? Logo os 2 primeiros versículos, o 3 e o 4, ele diz que Cristo, no seu divino poder, ele nos deu tudo que precisamos para poder ser feliz nesse mundo, para conseguir viver nesse mundo, para conseguir desenvolver o chamado que ele tem para nós nesse mundo. Só que para eu tomar posse do que ele me deu é através da palavra. O que Deus tem para nós, o que ele nos proporciona, vem para nós através do pleno e pessoal conhecimento de Deus. E isso se dá através da sua palavra. Não podemos conhecer a Deus através dos outros. Eu posso vir à igreja, ouvir o pregador,
Eu posso ouvir um hino que fala sobre versículos bíblicos com a palavra profunda, mas isso não vai me dar intimidade com Deus. Só quando eu abro a palavra de Deus, quando eu procuro, gasto tempo diante dele, é que eu tenho intimidade com ele, que eu começo a conhecê-lo. Quando eu abro mão do meu tempo, quando eu sacrifico o meu tempo em amor a ele, para estar com ele, é aí que eu começo a desenvolver a minha intimidade com ele e assim tomar posse de tudo aquilo que ele tem para mim. Por isso que no versículo 19 ele fala sobre a luz da palavra, porque quando a palavra dos profetas ela era revelada por Deus. Eu posso abrir a Bíblia, ler um versículo para você e ele não ter efeito nenhum, mas se eu tenho uma intimidade com Deus, se eu tenho discernimento do Espírito Santo nessa palavra, quando eu ler, ela vai tocar o coração e ela vai ser profunda. E se alguém fala da palavra comigo, Deus pode usar, pode ser uma bênção, mas quando eu abro a palavra, quando eu peço ao Espírito Santo para me revelar o que está escrito aqui, o que ele quer dizer para mim, o que ele tem para mim, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Os nossos olhos se abrem como cortinas. Se por acaso você ainda não teve essa experiência de ler e ouvir o Espírito Santo explicando o versículo para você, ministrando na sua vida, nossa, você não sabe o que está perdendo. É simplesmente maravilhoso. Não tem nada a ver, é bem diferente de você ouvir. Você pode estar ouvindo essa aula, você vai aprender e com esse conhecimento você chegar na sua você abrir a sua Bíblia na sua casa, no seu quarto, no momento com Deus e aí você usar desse aprendizado para poder estar desenvolvendo a sua comunhão com Deus. Mas nada se compara àquele momento que você começa a conversar com Ele cara a cara, digamos assim. Quando você não usa intermediário, é muito melhor do que quando a gente manda um recado para uma pessoa, um parabéns pelo telefone, a gente manda um parabéns pelo WhatsApp. É bom, a pessoa se sente feliz, mas quando ela bate na sua porta, te dá um abraço e diz o feliz aniversário, é uma intimidade maior, não é? E é disso que se trata, é disso que o escritor, ele realça. O amor, a paixão e a intimidade com a palavra de Deus. O amor e a paixão e a intimidade com o próprio Cristo, com o próprio Deus. Ao estudarmos a palavra de Deus, somos transformados à sua imagem com glória cada vez maior, como diz em 2 Coríntios 18, 3:18. Em 2 Pedro 1:19, diz que a palavra discernida pelo Espírito Santo brilha dentro de nós e através de nós. A nossa imagem, o nosso reflexo muda por onde quer que nós formos. Onde a gente passar, nós vamos estar derramando, vamos estar espalhando a presença de Deus. Uma vez eu li um exemplo, um modelo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando você desenvolve os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, as suas virtudes, por onde você passa, você contagia. É como uma mexerica, a tangerina. Você pega ela, só de você pegar nela, você já está com cheiro. Quando você começa a descascar, todo mundo à sua volta começa a sentir o cheiro. Todo mundo sabe, dentro de um ônibus, o ônibus inteiro vai saber que você está comendo aquela fruta, porque o cheiro dela se espalha de uma forma contagiante, todo mundo percebe, e é assim que deve ser a vida do crente. Ele deve exalar as virtudes do fruto do Espírito, ele deve exalar a presença de Cristo, o caráter de Cristo, onde quer que ele esteja e por onde ele passa. E isso só é possível examinando, estudando, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Quando jovem ainda, eu aprendi que a palavra de Deus é a carta de Cristo para sua noiva. Como uma noiva não vai ter prazer em ler a carta do seu amado? Como eu posso dizer que amo o meu noivo se ele me escreve e eu não leio? Como eu vou dizer que estou ansiosa pelo casamento se eu nem quero saber o que o meu noivo quer dizer para mim? É incoerente.
Então, se nós amamos a Cristo, nós temos que buscar estar perto dele, nós temos que buscar conhecer a vontade dele para nós temos que gastar tempo na presença dele, com intimidade. Vir ao culto é bom? É sim, é necessário, é bom a gente estar em comunhão, faz bem, mas aquela intimidade entre você e Deus dentro do seu quarto é essencial. Na nossa lição, no tópico 2, ele vai falar sobre a qualidade das escrituras. E uma delas é justiça. A palavra do Senhor ela é justa. No versículo 75 do Salmo 119, busque aí, aproveite, comece a usar a sua Bíblia. Mostrar que você tem a intimidade com ela. E já começa a manusear. O Salmo 119, no versículo 75, ele diz assim: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. A justiça de Deus, ela é uma coisa tão tremenda e tão boa para a nossa vida, que quando você está cheio da presença de Cristo e você é corrigido por Ele, porque Deus é justo e Ele corrige aquele que ama, a correção ela é doce, por mais que ela possa ser dolorosa. Como ela pode ser dolorosa e agradável ao mesmo tempo? É assim que Deus é. Você sabe, você passa pelaquela dificuldade, mas passa com a presença dele. E a presença de Deus torna tudo fácil. E até a dor é suportável. E você acaba preferindo passar pela dor com a presença dele do que ficar distante dele. Uma vez que você prove da intimidade de Deus, você não tem medo da sua justiça. Deus ele é tão justo que a sua própria lei ela é feita em nosso favor. Ele faz tudo para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ser completos. Toda a palavra de Deus ela requer o nosso bem, ela ensina o nosso bem. E a justiça dele, a lei do homem, ela pode falhar, mas a de Deus nunca falha, ela é infalível. Ela foi criada para o bem do homem. Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para com a sua criatura. Ela visa o bem, construir o caráter do ser humano e não destruir. A gente vê que, por exemplo, as leis dos homens, elas às vezes são falhas. Às vezes, num lugar, ela pode ser certa, mas se eu mudar de país, ela é errada. Se o chinês, ele tem a sua lei, mas aqui no Brasil, a lei dele não me parece correta. A lei do mexicano para o coreano é totalmente diferente. Pode ter suas diferenças e parecer errada, mas a lei de Deus não importa. Se você é coreano, se você é mexicano, americano, brasileiro, não importa. A lei de Deus é uma só e ela é justa para com todos. Não existe favoritismo na lei do Senhor, não. O castigo dele e a bênção dele é para todos que o seguem. E o castigo é sempre para o meu crescimento. Nunca é para me destruir, nunca é com ódio. Isso não faz parte de Deus, isso não faz parte do caráter de Deus. Tudo que ele faz é visando o nosso bem e o nosso crescimento. E outra característica, outra qualidade da Escritura é que ela é doce. A palavra de Deus, ela é tão doce que se você já passou por um momento de muita tristeza, de muita dor, você vai e procurou refúgio no Senhor, você entende o quanto ela é doce. No momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento de tristeza, e aí você abre a palavra de Deus quebrantado e você começa a falar como aquilo é maravilhoso, como aquilo refrigera a nossa alma, como aquilo é tremendo. Eu já passei por alguns momentos e eu tenho certeza que você também, que o consolo que veio através da palavra foi surpreendente, tão grande que às vezes a gente pode dizer, foi tão maravilhoso que eu não me importaria de passar por aquela dor de novo só para ser consolado, de tão agradável que foi o consolo do Senhor. E é assim que ele faz. Outra coisa que eu aprendi na minha vida e gostaria de deixar para vocês, eu sempre repito na classe, é experiência. Às vezes eu posso tentar contar e passar para você o que eu aprendi, mas não é a mesma coisa se você viver
essa experiência. Então peça a Deus: Senhor, eu quero ter experiência contigo, eu quero ter experiências íntimas com a sua presença, íntimas com a sua mão, com o seu mover, e você vai ser impactado e marcado. Nunca mais você vai ser o mesmo depois que passar por isso. Não se conforme em viver através das experiências dos outros. Tenha suas próprias experiências com Deus, peça a Ele para marcar a sua vida, impactar com a experiência pessoal, e Ele vai te dar isso, e nunca mais você vai ser o mesmo. Às vezes a gente vê cristãos que começam a sua caminhada, cansam e se desviam. Eu fico pensando, será que nunca teve uma experiência pessoal? Porque a experiência pessoal nos faz ficar mais firmes, mais perto de Deus. Se eu me desvio, é porque eu acho que Deus não me ama, provavelmente não vale a pena servir Ele, então você não foi marcado, você não foi impactado verdadeiramente pelas mãos do Senhor, porque uma vez marcado você não pode voltar atrás, né? E mais uma qualidade: vida. A palavra de Deus, ela é vida. Desculpe, irmãos. É verdadeira. Ela não muda e ela não falha. Já viu uma promessa de Cristo não se cumprir? Hoje em dia a gente está vendo mais do que nunca cada uma das promessas. Todas as promessas que existem na Bíblia, elas se cumprem. Ah, irmã, mas diz que um justo não vai padecer e eu padeci. Irmão, vamos analisar o que você chama de justiça diante de Deus. Vamos nos analisar se eu estou realmente... Cada promessa vem acompanhado do si. Se o meu povo se humilhar e clamar, eu virei do céu, sararei a terra. Cada promessa ela vem acompanhada de um si. Você tem que estar de acordo com a palavra de Deus para que ela se cumpra. Se você estiver de acordo, ela não vai falhar, ela vai se cumprir na sua vida. Então são essas as 3 qualidades que a nossa revista destaca. Lógico que a palavra de Deus tem muitas qualidades, mas ele destacou essas 3. Justiça, que ela é justa, ela é doce e ela é verdadeira. E o tópico 3 da revista, ele vai dizer pra gente sobre os benefícios da Escritura, que são, ele dá 3 benefícios aqui: liberdade, estabilidade e aí sim vida. A liberdade de Cristo que ele nos dá, como assim liberdade? A palavra me dá liberdade. Como a palavra pode ser entendida como liberdade? O salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Lá no versículo 45 do Salmo 119. Ser livre, quem conhece a palavra conhece a Cristo. Se você tem intimidade com Cristo, se você tem intimidade com a palavra, você é livre do medo, você é livre das limitações, você é livre do pecado, você é livre para obedecer e caminhar com Deus. Quantas vezes no mundo a gente vê pessoas sofrendo de tormentos noturnos, pessoas que têm pavores, problemas emocionais às vezes terríveis, porque não estão livres do medo, são problemas causados pelo medo. Ela tem medo de sair na rua, ela tem medo de viver, porque falta o amor de Deus. Quando eu conheço Cristo, eu tenho confiança que a minha liberdade, que eu sou livre para ser quem Ele me chamou para ser. Quem conhece a palavra não fica embaraçado, sabe quem é. Você sabe quem você é diante de Deus? Tem intimidade com Deus e você vai descobrir tudo aquilo que você é. Você sabe para que veio esse mundo? Se você tem essa liberdade, você não se deixa enganar. Não é levado por ventos de doutrina, por falsos profetas. Um exemplo disso são os advogados. Podia citar qualquer outra profissão, mas um advogado que conhece bem a lei, que estudou, ele chega dentro de uma causa, ele é arguído e ele sabe se defender. Ele não fica intimidado nem nada, ele tem autoridade. Ele chega ali e diz, não, é assim, 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 e ali ele sabe se defender. Mas o leigo, quando ele chega diante de um juiz, ou é abordado por alguém que conhece bem a lei, ele é enganado.
ele pode ser lesado porque não conhece a palavra, as leis, e aí ele pode ser enganado. Ele não tem certeza do que diz, ele não sabe se está correto ou não, se aquilo é daquele jeito ou não. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, eu tenho ousadia. A liberdade, ela me dá ousadia. E um exemplo de um personagem bíblico que a gente vê é Paulo. Paulo é um exemplo pela ousadia dele. Paulo era um homem livre, era um homem que não temia nada, porque ele sabia quem servia. Mesmo quando ele ora a Deus por um espinho na carne, Deus diz para ele, não, a minha graça te basta. Ele era tão convicto de quem era Deus, do poder de Deus na vida dele e da força de Deus, que ele diz, tá bom, Senhor, se é assim, então é. E pronto, acabou. Ele não se deixou prender por aquilo. Ele não se deixou duvidar nem vacilar, mesmo quando estava preso, quando foi algemado, quando foi açoitado. Não, ele dizia assim, pode fazer o que quiser, mas eu sou de Cristo. Eu sei para que eu vim. Eu sei quem me chamou e eu sei quem eu sou. Às vezes nós esquecemos que o que somos por causa do mundo e a gente quer ficar parecido com o mundo. Às vezes a gente esquece que nós não somos daqui, nós somos apenas embaixadores, nós somos representantes do céu. Mas quando a gente está aqui nessa terra, a gente esquece do nosso país e começa a desejar ficar parecido com os costumes daqui, com as leis daqui, e esquece de onde nós viemos, de onde nós somos e para onde a gente vai. Um dia nós vamos voltar para a nossa pátria e a gente precisa chegar lá sabendo quem é. Se eu não sei quem eu sou agora, como eu vou chegar diante de Deus lá no céu? Como eu vou me apresentar diante de Deus? Não, Senhor, eu sou a tua serva, aquela que fez assim, 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 conforme a sua palavra, aquela que cumpriu o teu querer. Entende o peso que é você não ter essa liberdade da palavra, você não saber quem você é? Você precisa desfrutar disso, você precisa almejar ser como Paulo, ser ousado, não temer, ir adiante, sem olhar para um lado nem para o outro. Outro benefício, estabilidade. Estabilidade é equilíbrio, é permanência, é firmeza. 1 Coríntios 15:58 diz, sede firmes e constantes. A estabilidade, assim como a liberdade, vem de saber quem nós somos em Cristo. Filhos de um Deus todo-poderoso, somos príncipes e princesas, nós somos vencedores em Cristo Jesus, nós somos luz do mundo, embaixadores de Cristo na terra. Ananias, Azarias e Misael sabiam a quem serviam, não temeram as ameaças nem o fogo. Daniel 3:16-18 registra que eles se apresentaram diante do rei e eles disseram, ó rei, se pode nos mandar para o fogo, se o Senhor não nos livrar, mesmo assim, pode me jogar lá porque eu não vou me curvar. Então não importa se Deus vai me livrar, não importa se Ele vai me curar, não importa se Ele vai me abençoar de forma que eu ganhe riqueza, não importa. O que importa é que eu o amo, eu sirvo a Ele e eu vou para minha casa. Eu vou morar com o meu pai. Então não importa o que acontecer, a minha fé não titubeia. Ela é constante, ela é firme. E isso é o que a palavra produz em nós. É um dos benefícios de quem estuda a palavra. Ela não deixa que a gente venha vacilar no meio das dificuldades. E outro benefício também é a vida, né? A palavra de Cristo, ela é vida. Quando estudamos a palavra, nos sentimos vivos, mesmo quando não sentimos as forças esvaindo, a palavra de Deus nos revivifica. Como Lázaro, ao ouvir a voz de Jesus, ressuscitou e saiu da caverna. Lázaro é uma história verídica, mas ela também tem um ensinamento. Muitas das vezes tem o lado espiritual. Muitas das vezes a gente está como morto. E isso dentro da casa do Senhor, mas quando nós verdadeiramente ouvimos a voz dele nos chamar o nosso nome, a gente não resiste porque a palavra está guardada no nosso coração. Porque às vezes, irmãos, pode acontecer da luta ser tão grande que o soldado é atingido e cai no chão, mas ele não morreu. Ele não entregou a força dele. Quando ele ouvir a voz do mestre dele, ele vai se levantar e vai se pôr de pé. E nós precisamos fazer uso da palavra e dos benefícios dela. Nós temos que ter vida e transmitir essa vida para todos aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que ser
mostrar ao mundo quem nós somos e o valor de servir a Cristo. Não dá para dizer que porque eu sou crente, eu sou coitadinha. Não, o crente tem que ser humilde, ele tem que ser pobrezinho. Não, irmão, não importa o que tem dentro da minha casa, não importa a estrutura do meu lar, não importa o meu salário. Eu sou filha do rei, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, porque ele sabe do que eu preciso. O que esse mundo tem, não tem valor nenhum. O meu valor, o que eu necessito está no céu, está na minha eternidade. Essa vida é passageira, eu não vou levar nada daqui comigo. O meu tesouro está guardado no céu. Então, irmãos, a gente precisa valorizar o que nós temos de mais precioso que Deus deixou para nós, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá vida, que nos dá liberdade, que nos dá estabilidade e que nos aponta para o caminho certo, que nos consola no momento de dificuldade e que nos traz intimidade com Cristo, que nos faz reconhecer quem nós somos nele. E eu quero aconselhar você nessa manhã. Comprometa-se a dedicar tempo a Deus e eu creio que você verá, através das promessas dele, a vida e o poder que estão disponíveis para você. Seja um eterno aprendiz, recuse-se a ter um relacionamento de segunda mão com Deus. Conheça-o por si mesmo. Amém? Eu agradeço a Deus por essa manhã, por essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus e eu espero que você tenha sido abençoado. Amém? Vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, nesta manhã eu te louvo, te engrandeço, Senhor, pelas tuas maravilhas e por este tesouro maravilhoso que tu nos deste, que é a tua palavra, o nosso manual de vida, o nosso consolo neste mundo. Eu te peço, Senhor amado, que tu venha falar a cada coração, Pai, que assistiu essa aula e que venha, Senhor, incutir em cada um o desejo e o anseio de estudar a tua palavra. Ser com cada um de nós e dar-nos um dia abençoado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.